Bom, pessoal, hoje a atividade é sobre a construção de gráfico de função do primeiro grau, tá? Então, a gente tem aqui a função y igual a 3x menos 1. Ou eu posso representar essa função como f em função da letra x, tá bom? Então, a gente fala f de x. O que quer dizer uma função? A gente escolhe o valor do x para descobrir o valor do y, o valor dessa função. Então, a gente substitui o x pelo número que a gente quiser, tá? Dependendo da situação, do probleminha. Então, aqui para a gente fazer o gráfico, primeiro a gente vai construir essa tabela. Então, aqui a gente vai escolher alguns valores para o x e a gente vai descobrir qual o valor da função quando eu substituir o x por esse número escolhido, tá bom? Então, aqui vamos começar com o x valendo menos 1, um número negativo para a gente começar. O que a gente vai fazer? A função com o x valendo menos 1, então a gente substitui o valor do x por menos 1. Então, onde tiver x, a gente coloca o menos 1. Então, 3x é 3 vezes menos 1. Esse menos 1 que a gente colocou aqui, que a gente escolheu, tá bom? Menos 1, que é da equação, tá? E a gente vai colocar o resultado. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, tá bom? Menos esse 1 que está aqui. Dois números negativos a gente soma. 3 com 1, 4. Então, fica menos 4. Tá bom? Esse valor aqui a gente vai usar no gráfico. Outro valor para o x. Vamos escolher o x igual a 0. F quando o x for 0. A função, o valor da função quando o x for 0. Tá? Então, vai ficar 3 vezes, no lugar do x a gente coloca o 0, menos 1 igual. 3 vezes 0 é 0. 0 menos 1 vai ficar menos 1 mesmo. Tá? Outro valor para o x, 1. Vamos na sequência de 1 em 1 aqui. F quando o x for 1. Substitui o x por 1. 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 dá 3, né? 3 menos 1, 2. E mais um valor para completar, quando o x for igual a 2. No lugar do x, então, a gente vai colocar o 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Esses valores aqui a gente vai usar para fazer o gráfico, tá bom? Então, a gente escolheu aqui para os valores de x, menos 1, 0, 1 e 2, e encontramos os valores do y, o valor da função, tá? Esses números aqui que a gente marcou. Agora, para fazer o gráfico, vocês vão usar a régua, tá? E a gente traça dois eixos, duas linhas. Uma linha na vertical. Essa linha na vertical a gente chama de y. Aqui vai colocar os valores do y, tá? É o eixo das ordenadas. E uma linha na horizontal, que são os valores do x. Cruzando aqui. Então, na horizontal, aproveita a própria linha do caderno. Valores do x, que a gente chama de abscissa, mas não vem ao caso. Aqui no meio, a gente marca um zerinho, que é o encontro das duas linhas, dos dois eixos, tá? A origem do sistema que a gente chama. O eixo x, para a direita, ele possui valores positivos. Então, vamos marcar, usa a régua aí, marca 1 centímetro na régua, tá? Então, aqui a cada 1 centímetro, a gente vai marcar um número, ó. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, marca os numerozinhos aqui embaixo. 1, 2, 3. Tá bom. E para a esquerda são valores negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Usando a régua vai ficar o mesmo espacinho, ó, daí fica legal o gráfico. Os valores do y, valor na vertical. Cada linha a gente vai usar um número. Então, aqui eu posso colocar o número 1 na primeira linha, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e assim por diante, tá? Não tem fim os dois eixos. E para baixo? Para baixo são valores negativos. Menos 1, menos 2,
menos 3, e assim vai. Menos 4, menos 5, tá? Também não tem fim. Aproveita a linha do caderno e marca os números sobre a linha, tá bom? Não vai marcar no meio, não, fazer risco aqui no meio. Usa um número em cada linha, tá certo? O que a gente vai marcar agora? Esses números da tabela que a gente calculou, a gente vai passar para o gráfico, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, para o x igual a menos 1, o valor do y deu menos 4. Então, a gente vai para o nosso gráfico. Para o x igual a menos 1, o y deu menos 4. Então, eu vou encontrar o menos 1 do eixo x com o menos 4 no eixo y. Pode fazer o pontilhadinho, mas não precisa também, tá? E aqui eu vou marcar um pontinho. O que importa é esse ponto aqui. Menos 1 para o x, menos 4 para o y. Volta lá na tabela. Quando o x é 0, o y deu menos 1. Então, volta no gráfico. Quando o x é 0, o y foi menos 1. Aonde que está o menos 1 no eixo y? Olha o eixo y aqui. Menos 1 aqui, sobre a linha, tá? 0 para o x, menos 1 para o y. Volta na tabela. Quando o x foi igual a 1, o valor do y deu 2. Então, para o x igual a 1, o y deu 2. Vamos subir até a reta do 2. Faz com a régua bonitinho, tá? Marca o outro pontinho. Vamos ver lá na tabela se tem mais algum valor. Olha lá na tabela. Para o x igual a 2, o y deu 5. Para o x igual a 2, o y deu 5. Vamos subir até o 5. Encontra com o 5, faz um pontinho onde encontra, tá? Agora, esses pontos aqui, com a régua, a gente vai passar uma linha. Eles devem estar alinhados, por isso é importante a gente fazer com a régua, marcar certinho e risca. Então, esse gráfico aqui representa a função, tá? Então, dos valores de x, a gente vai encontrar os valores de y correspondentes. Essa função, ela é crescente. Anotem isso na atividade de vocês. A reta vai da esquerda para a direita, ela vai aumentando, ela vai subindo. Então, é uma reta crescente, tá? Outra coisa que a gente vai ver também, a respeito da reta ser crescente ou decrescente, ela vai aumentando cada vez que o x aumenta uma unidade. Olha, tá vendo aqui? O x aumentou do 1 para o 2. O valor do y aumentou do 2 para o 5. Então, aqui ela aumentou 3 unidades. E o valor do y aumentou um só. Isso vocês não precisam fazer no gráfico de vocês, não, tá? Esse 3 é o que a gente chama de taxa de crescimento, no caso, que vem aqui desse número que aparece na frente do x, tá bom? Então, se aqui aparece um 3, quer dizer que a função vai aumentar de 3 em 3. A gente reparar aqui, ó, aumentou 3, depois aumentou 3, depois aumentou 3. Ela vai subindo de 3 em 3. Parou no 5? Se eu quisesse o próximo ponto, ó, 5 mais 3, 8. Então, para o 3 aqui ia subir, ia chegar lá no 8, tá? Olha a letra B, o exemplo da letra B. Ela é mais simples, a função. F em função da letra T é igual a 5t, quer dizer, 5 vezes o valor que a gente escolher para o t. Lembrando aqui que essa letra a gente pode escolher a letra que quiser. Aqui, no caso, uma função do tempo. Geralmente, que uma função, um probleminha que envolve o tempo, vai aparecer a letra t de tempo, tá? Então, qual o valor do y, qual o valor da função, quando o tempo for 1, quando o tempo for 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Vocês usam bastante em física o tempo, velocidade em função do tempo, tá? Então, vamos fazer um exemplo dessa aqui. Essa é mais direta. Então, eu já coloquei os valores aqui, do menos 1 até o 3. Eu posso colocar quantos números eu quiser, tá bom? A gente vai fazer com alguns números. Então, quando o valor do t, aqui não é tempo, eu só dei um exemplo, né? Quando o valor do t for menos 1, a gente vai substituir o t por menos 1.
Então, coloca no lugar do t menos 1. E aí, substitui 5 vezes menos 1. 5 vezes 1 é 5, como tem o sinalzinho, fica negativo, menos 5. Tá vendo? Essa é direta, só fez a multiplicação, chegou no resultado. Quando t for 0, f de 0. Substitui o t por 0. 5 vezes 0, 5. Quando o t for 1, 5 vezes 1. Ah, professor, errou, professor. 5 vezes 0, 0. É a nota que o professor vai tirar desse jeito. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Tá? Se o t for 2, 5 vezes 2, 10. Qual que vai ser o próximo resultado sem fazer a conta? Tá aumentando de 5 em 5, ó. Menos 5 mais 5, 0, mais 5, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, 20, 25. Então, conforme a gente vai aumentando o valor do t aqui de 1 em 1, o valor do y, o valor da função, vai aumentando de 5 em 5. Por quê? Por causa desse 5 que aparece aqui. Vamos para o gráfico. Então, esses números aqui a gente vai marcar no eixo y. Esses números aqui no eixo x, na horizontal. Só que a gente vai colocar t. Então, aqui já está o gráfico, ó. T no lugar do x, na linha horizontal. Sempre o valor que está dentro do parênteses lá, a gente coloca na horizontal. Se for x, se for t, se for qualquer outra letrinha, tá bom? Então, os valores que eu usei lá, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quais os resultados que a gente encontrou? Como aqui já são números grandes, né? 5, 10, 15, se a gente for continuar, 20, 25 e assim vai. Talvez a gente use muita linha do caderno para fazer o gráfico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar aqui, por exemplo, a cada linha colocar um número, ou a cada 2 linhas colocar um número. A gente pode escolher a escala. Eu não posso escolher uma linha colocar um número, 2 linhas colocar um número totalmente diferente. Mas aqui eu posso colocar, o 0 está aqui, então a cada 2 linhas eu vou colocar o número 5. Eu posso fazer isso, 5, 10, pula mais uma linha, 15 e assim por diante. E para baixo, eu tenho que pular 2 linhas o 5, 2 linhas o menos 5. Então a gente pode usar a escala que a gente quiser, tá bom? Dependendo dos valores que aparecer no resultado. E a gente vai marcar os valores, olhando lá na tabela. Quando o valor do t for menos 1, o valor do y deu menos 5. Vamos achar isso no gráfico. Para o tempo igual a menos 1, o valor do y deu menos 5. Então, vai aparecer aqui, ó, tá? Então, vamos ligar, marca um pontinho aqui. Volta na tabela. Quando t é 0, o valor da função também deu 0. Então, lá no gráfico, onde que vai ficar isso? Na origem, no 0, 0. Em cima aqui. Na tabela, de novo, quando o t for 1, o y deu 5. Quando o t foi 2, o valor da função, o valor do y, deu 10. 5, 10, o próximo é 15. Depois 20 e assim por diante. Tá? Vai aumentando de 5 em 5. Marcou os pontinhos, passa a linha. A gente vai ter de novo uma reta crescente também. Vai aumentando de 5 em 5. Por que crescente? Porque esse valor que está aqui na frente da letra T é um valor positivo. Positivo. Então, a reta é crescente. Tá? Guardem isso aí que vai ser importante depois. A gente vai ver no próximo exemplo que quando esse número aqui for negativo, a reta vai ser decrescente. Tá? Aí, como eu falei, ó, o valor daqui na frente da letra x é menos 2, é um valor negativo. Então, vamos ver o que vai acontecer com o nosso gráfico. Então, eu escolhi os valores aqui para o x, menos 1, 0, 1 e 2. Se não gostar desses números, vocês podem escolher outros, tá? Mas eu recomendo escolher números pequenininhos, que é mais fácil de fazer a conta. Então, a gente vai substituir de novo o x pelo número que está aqui, tá bom? Então, lá, f de menos 1 igual... Aí, menos 2, esse menos 2 é aqui da função, tá? Vezes, abre o parênteses, coloca o menos 1. Sempre que for número negativo, usa o parênteses.
mais 1. Aqui tem que fazer essa conta. Quanto que dá menos 2 vezes menos 1? Menos com menos fica mais. Então, quando eu multiplico dois números negativos, eu faço a regrinha de sinal. Então, dá 2. 2 mais 1, 3. Tá? Quando o x for zero, f de zero. Do menos 2 vezes 0 mais 1. Quanto vai dar isso? Menos 2 vezes 0 dá 0. Mais 1, 1. Quando o x for 1, f, quando o x for 1, menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 é só um dos números que é negativo, então não tem regra de sinal, continua o número, fica menos 2. Devo 2 e tenho só 1 para pagar, vou ficar ainda devendo 1. Tá? Sinal diferente, a gente faz a conta de menos. 2 tira 1, 1, pega o sinal do número maior, no caso. E quando o x for 2, f de 2, menos 2 vezes 2 mais 1. Repare que eu substituo o x pelo número que a gente colocou aqui e faz a continha. Multiplica, depois soma. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mais 1. 4 tira 1, 3. Pega o sinal aqui do 4, que é maior do que 1 no caso. Tá bom? Então, esses são os valores de y. Tá certo? Vamos para o gráfico. No gráfico, a gente vai marcar no eixo y, eu preciso marcar os valores que eu encontrei aqui. Então, do 3 até o menos 3. E os valores do x, pelo menos esses números que a gente colocou aqui. Então, lembrando o eixo x na horizontal, eixo y na vertical. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Para a esquerda, negativo. Para a direita, positivo. Pegando os valores da tabela. Quando o x for menos 1, o valor do y deu 3. Então, para o x igual a menos 1, o y deu 3 positivo. Então, ele vai bater lá em cima, lá no 3. Marca o pontinho. Tá? Quando o x foi 0, quanto que deu o y? X igual a 0, o y deu 1. X igual a 0, y 1. Sempre que for o 0, o ponto vai ficar sobre o eixo, tá? Quando o x é 1, quando o x for igual a 1, o valor do y deu menos 1. Para o x igual a 1, o valor do y menos 1. Então, aqui embaixo, ó, valor negativo para o y para baixo. Quando o x foi 2... Opa, esqueci de voltar, perdão. Quando o x aqui ó, foi menos 1, o valor do y deu menos 1 também, menos 1. Tá? Agora o x igual a 2, vamos olhar na tabela. Para o x igual a 2, o y deu menos 3. Menos 3 está para baixo. Menos 3 aqui embaixo. Ligando os pontos, isso vai gerar uma outra reta. Essa reta, ela é decrescente, porque os valores de y vão diminuindo conforme o valor do x vai aumentando. Então, repare aqui, ó, o valor do x aumenta, o valor do y diminui, tá? Por isso ela é decrescente. Por que é decrescente? Por causa desse número que aparece aqui na frente da letrinha x, da variável x, tá bom? Bom, vou deixar a atividade no grupo para vocês fazerem. Qualquer dúvida, pode perguntar. Até mais.